Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia, onde vamos discutir, debater, pensar sobre o cenário político. Mas hoje, em especial, não apenas o cenário político brasileiro, mas o Brasil tem um papel fundamental e relevante nisso. Hoje vamos falar do conflito entre o grupo terrorista Hamas que se iniciou hoje contra o Estado de Israel. E qual é a participação brasileira nisso? E como o Brasil pode ou não ajudar nisso? Então, antes de qualquer coisa, eu quero te pedir gentilmente, humildemente, para se inscrever no meu canal aqui, curtir o vídeo, compartilhar caso você goste e queira mostrar esse conteúdo para outras pessoas. A minha ideia aqui não é apenas mostrar o meu ponto de vista, mas sim te fazer, através do meu ponto de vista, pensar em coisas, situações, fatos, correlações que você muitas vezes, e na grande maioria das vezes, não vai ver sendo discutido no grande consórcio de mídia por aí. Então vamos lá aos fatos. Hoje se iniciou um conflito, um ataque grotesco, um ataque terrorista contra o Estado de Israel, principalmente contra civis, contra a população. Existem vídeos aí mostrando atrocidades sendo praticadas por esses bandidos, esses terroristas, esses vagabundos que estão atacando pessoas que estão tentando fugir desse conflito e não estão tendo a chance, estão perdendo a vida. Pessoas, famílias, estão sendo covardemente dizimadas por este grupo terrorista. Diante disso, qual é a relação do Brasil com isso? Então vamos aos fatos. Hoje, o Brasil ele ocupa a presidência do Conselho de Segurança da ONU, que é onde os países debatem conflitos entre as nações. Né? Se busca um consenso, se busca chegar ali uma mediação ao fim da tensão. Mas aí temos o primeiro ponto já. Não estamos falando de um conflito diretamente entre nações. Né? Estamos falando de um conflito de um grupo terrorista de, de uma determinada população, mas é um grupo terrorista contra um Estado nacional. Esse é um ponto. Então, eu não sei como o Conselho de Segurança pode chegar a alguma mediação, porque esse grupo terrorista não é um Estado representado na ONU. Mas vamos lá. Temos fatos que hoje são possíveis ligar, mas que anteriormente não eram possíveis, né? E muitas vezes foram ignorados. Me chamaram a atenção, mas não, da onde? Jamais, né? E agora a gente vê que faz algum sentido, mas isso é só possível no futuro. Quais são esses fatos? Quando se deu o resultado da eleição, o ano passado, um dos líderes do grupo terrorista Hamas parabenizou o então eleito presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Até aí, o presidente não controla quem o parabeniza, mas poderia ter se pronunciado de uma maneira muito condizente, muito forte com relação a isso. Olha, né? Não tenho relação, não agradeço, mas não quero seus parabéns. Poderia, mas até onde eu sei, não o fez. Posto isso, seguimos até o segundo mês do mandato já do presidente, quando o Brasil recebeu e permitiu que aportassem no nosso território navios de guerra iranianos. Navios de guerra estes que foram rejeitados por outros países, né, o seu atracamento, né? Então, o Brasil gentilmente permitiu. Isso, na época, gerou um incidente diplomático muito grande, principalmente com os Estados Unidos, que é um país que tem conflito com o Irã,
impôs sanções ao Irã, né? Não pegou bem. Não só esse é o fato de permitir, mas ainda que militares aí brasileiros foram festejar no navio de guerra iraniano. Pegou muito mal. Mas, não, isso não tem nada a ver. O Brasil não pode comprar uma guerra, não permitir. Ué, outros países o fizeram, não permitiram. O Brasil foi lá e permitiu. Por quê? Aí você pode estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com o conflito? Hoje, após o início do conflito, o parlamento iraniano, parlamentares iranianos, gritavam em alto bom som: morte ao Estado de Israel. Isso que você ouviu. O parlamento iraniano gritava em alto bom som: morte ao Estado de Israel. Agora, faz algum sentido para você o perigo, né, a situação constrangedora em que o Brasil se colocou ao permitir o atracamento desses navios aqui, se posicionando a favor do Irã naquele momento? E agora, como fica com relação ao posicionamento do Irã? É preciso entender que na política nem tudo é dito apenas, mas muitas coisas acontecem através de sinais que passam recados. Que recado o Brasil passou lá em fevereiro quando permitiu esses navios ficarem em território nacional? O recado de que não tem problema, né? O que o Irã faz lá, a gente não tem nada contra. Mas a própria ONU, países como os Estados Unidos, ficaram arrepiados, digamos assim. E agora? O Brasil na presidência do Conselho de Segurança da ONU, já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele tuitou hoje o seguinte, abro aspas. Cadê? Só um momento que sumiu aqui. Abro aspas. O Brasil não poupará esforços para evitar a escalada do conflito, inclusive no exercício da presidência do Conselho de Segurança da ONU. Conclamo a comunidade internacional a trabalhar para que se retomem imediatamente negociações que conduzam a uma solução ao conflito que garanta a existência de um Estado palestino, economicamente viável, convivendo pacificamente com Israel, dentro de fronteiras seguras para ambos os lados. Fecho aspas. Notem a palavra a qual eu dei ênfase. Negociações. Cadê aqui? Retome as negociações. Essa é uma pergunta que eu faço. Se negocia com bandido, vagabundo, terrorista? A gente não está falando em uma disputa entre estados. O Estado palestino e o Estado de Israel. Assim como temos conflito entre o Estado russo e o Estado ucraniano, aonde pessoas, burocratas, sentam e conversam para tentar chegar ao meio termo e acabar com as tensões. Não. Aqui a gente está falando entre um Estado que tem suas leis, sua hegemonia, sua representatividade, seu povo. E do outro lado, temos um grupo terrorista, vagabundos, que não cumprem leis, não aceitam ordens, não jogam o jogo, atacando um Estado, atacando pessoas de um Estado. É basicamente o que a gente vê acontecendo no Rio de Janeiro, onde temos o Estado do Rio de Janeiro, que são as pessoas, um ordenamento jurídico, sendo atacado por facções criminosas e milicianos, que são facções também.
Então, se negocia com esse tipo de gente, se negocia com um terrorista que ataca um povo, ataca famílias, dizima famílias que estão tentando fugir. Na minha humilde opinião, que eu posso ter, não se negocia com vagabundo. Vagabundo é a força. E o próprio porta-voz das Forças Armadas israelenses disse que o Hamas sofrerá as consequências, pois abriu as portas do inferno. Então a gente vê que Israel está disposto a ir para cima realmente. Mas aí a gente vê o presidente do Conselho de Segurança da ONU falando, não, vamos conversar, vamos ali tomar uma cervejinha e conversar na mesa de bar. Com vagabundo não se conversa. Ponto. Aí eu quero trazer, nesse ensejo, um outro ponto interessante. A gente está acompanhando aqui no Brasil o tratamento que a nossa justiça está dando a um grupo de pessoas que, sim, cometeram o crime de invasão, de depredação, muitas delas, de balbúrdia, né, em Brasília, no 8 de janeiro. Essas pessoas que depredaram o patrimônio público, que quebraram, que danificaram, têm que sim serem responsabilizadas com o rigor da lei pelo crime que cometeram. Se quebrou, pague por isso. Se invadiu, se pague pela invasão. Se tava se nem estava lá, não tem o que fazer. Só que a gente vê a justiça brasileira tratando senhoras idosas, idosos, homens idosos, aposentados, tratando vendedores de algodão doce, pipoqueiros, crianças, pessoas com autismo, trancafiadas na cadeia como se fossem terroristas, sem ao menos terem os seus atos individualizados. Se pegou 1.500 pessoas e falou, olha, todo mundo fez isso. Não se olhou se assim, uma senhora estava lá ou nem estava lá, porque estava no acampamento, ela foi lá. Não necessariamente. Não, estava no acampamento, estava lá. E coloca como se tivesse quebrado tudo dentro da Câmara. Tem relatos de pessoas que nem foram, mas não é nesse o ponto. O ponto que eu quero trazer com isso é explicar para 11 semideuses e para as pessoas que, assim como eu, não viram de perto o que é um golpe de Estado. O que é um golpe de Estado? Olha, o que aconteceu hoje em Israel é um golpe de Estado, onde um grupo de pessoas que tem ligação há muito tempo, é uma quadrilha, é um exército, buscou através da força, mas da força bruta, com tanques, armas, bombas, mísseis, se tomar o controle de um país. Isso é um golpe de Estado. Senhoras acampadas com bandeiras, bíblias e cadeiras de praia não é golpe de Estado. Para quem tinha alguma dúvida, está posto no que está circulando o que é um golpe de Estado. Só para deixar claro a diferença entre um e outro. O que aconteceu hoje nos permite mostrar o que realmente é um golpe de Estado. Mas voltemos. Como o Brasil vai se portar na condução do Conselho de Segurança da ONU? Como o Brasil vai conduzir as negociações que, para mim, nem deveriam ocorrer? Deveria haver um apoio maciço ao Estado de Israel contra esse grupo terrorista e dizimar esses caras. Mas como o Brasil vai fazer? Lembrando que esse grupo terrorista é apoiado pelo Irã, que o Brasil permitiu os navios lá atrás.
e que parabenizou, que esse grupo terrorista parabenizou o Lula. Como o Lula vai conduzir isso? Ele vai apoiar o Estado de Israel maciçamente como tem que ser, ou ele vai tentar levar na maciota, como um bom diplomata que ele é? Eu sei a resposta. E você, o que acha que o Lula vai fazer? Posto isso, peço mais uma vez, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa saber e entender desses pontos, o que está acontecendo, das ligações, das explicações do que é um golpe de Estado. Compartilhe, isso ajuda muito. Muito obrigado pela atenção, espero ter contribuído com vocês e até uma próxima, se Deus quiser.